Olá! Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Segunda pergunta, doutor Miguel. Qual a relevância da contratação da assessoria jurídica em condomínios? Agora é específico, doutor Miguel. Veja bem, Vânia, eu sempre falo que a prática é muito importante, né? E eu falo que eu venho e me orgulho muito de vir da advocacia prática. A gente já advoga há vários anos, aí, há mais de 20 anos, já nessa área imobiliária, condominial. Então, a prática, você coloca aquela teoria muito mais em prática, né? Eu não sou em que pese eu ser professor também, uma outra carreira aí que me orgulha muito, até de compartilhar os conhecimentos, né? Mas eu não sou um acadêmico, né? Tanto é que a minha obra que eu tenho é uma obra muito mais prática, baseada em jurisprudência, em casos reais aí. Enfim, a prática é importantíssima, sobretudo para o advogado condominial. Mas vamos lá. Qual é a relevância da contratação da assessoria jurídica em condomínios? Veja bem, se você pegar, por exemplo, o gestor condominial, se ele pegar o artigo 1348 e você fizer uma leitura desse artigo, o gestor, muitas vezes, ele pode até desistir uma leitura e uma interpretação total desse artigo. Compete ao síndico várias obrigações, e ali tem muitas obrigações até de forma objetiva para o síndico, né? O síndico, primeiro, é ele que representa o condomínio ou em juízo ou fora dele, né? Para ele estar em juízo ou fora, representando o condomínio, seja nos processos administrativos, obviamente ele vai ter que ter uma assessoria jurídica, né? Essa importância, essa relevância, a gente fala muito mais na questão até da segurança jurídica, né? E essa segurança jurídica que a gente fala não é só para o gestor do condomínio, é para aquela multipropriedade como um todo, né? Então, veja bem, o síndico ele tem a obrigação, por exemplo, de cobrar os inadimplentes. Isso está no rol do artigo 1348. É ele que vai ter que fazer a cobrança, ou de forma extrajudicial ou judicial. Nesse momento ali, por exemplo, ele precisa dessa assessoria jurídica. O síndico, ele que tem que chamar as assembleias. Quando ele for chamar uma assembleia, e é bom a gente falar, uma assembleia, por exemplo, ela começa com planejamento prévio. Você não pode ir direto para a assembleia, né? Para os finalmente. Você tem que planejar aquela assembleia, né? Quais são os itens que eu vou discutir nessa assembleia? Qual é o quórum necessário para eu fazer esta aprovação? E muitas vezes o síndico não tem o conhecimento dessa questão de quórum, e ele precisa, obviamente, de uma assessoria jurídica. Por exemplo, há uma celeuma na questão de você fazer uma alteração de convenção, que o quórum é 2/3, isso decorre da lei, né? E a alteração do regimento interno. Eu já vi colegas falando que quando o regimento interno ele vem em conjunto com a convenção, é 2/3. E quando ele vem separado, ele é 50% mais 1. Já vi colegas falando isso aí. Como eu já vi colegas, eu penso que o regimento interno, por exemplo, para você alterar ele, já tem casos na jurisprudência falando que não. Até, inclusive, houve em 2014 a alteração desse artigo que fala da convenção do regimento interno, né? Para você alterar o regimento interno, é 50% mais 1 dos presentes naquela assembleia específica, né? Então, há muito contexto com relação às obrigações, né? Então, essa assessoria jurídica, na realidade, ela vai trazer para o síndico e para todo mundo que mora naquela multipropriedade a questão da segurança jurídica, né? Por exemplo, cabe ao síndico cumprir e fazer cumprir as normas dentro do condomínio. Ele tem que cumprir a convenção, o regimento interno e as decisões de assembleia, certo? Quando ele vai fazer algum condômino cumprir, ele tem que saber se aquela obrigação, por exemplo, é legal, tem o respaldo da legislação. Por quê? Muitas vezes, né, nós tivemos casos aí na jurisprudência, e há pouco tempo nós tivemos uma decisão do STJ, onde tinha uma convenção que proibia o condômino
ter um animal na sua unidade. Parece-me que esse caso foi aqui do DF, né? É óbvio que essa cláusula aí restringia o direito de propriedade daquele condômino, né? Então, nesse caso, se o síndico não tem um conhecimento específico dessa norma, ele vai ser legalista, vai olhar a convenção e ele vai proibir aquele condômino. E naquele momento que ele está proibindo aquele condômino, obviamente, ele está causando um dano ao direito de propriedade do condômino, em que pese está na legislação. E isso pode gerar um conflito desnecessário dentro daquele condomínio. Mas, se esse síndico tem uma assessoria jurídica especializada, contratada, para dar assessoria, volto a frisar, não só para o síndico, mas também para todos aqueles condôminos, para levar para não deixar criar aqueles conflitos desnecessários, né? Então, obviamente que ele vai consultar esse advogado, o advogado vai orientar ele, né, de forma correta, né? Enfim, a relevância de uma assessoria jurídica é em vários termos, né? Nós tivemos aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma questão do ICMS, onde a companhia de energia estava cobrando indevidamente dos condomínios. E aí os condomínios aí, por exemplo, do Rio de Janeiro, tiveram que contratar um advogado, ir até a justiça, através de um remédio jurídico chamado mandado de segurança, e restabelecer o direito daquela multipropriedade. Então, a assessoria jurídica, ela vai trazer essa segurança jurídica para todos que habitam aquela multipropriedade, até mesmo para aquele gestor do condomínio. Essa é a relevância desse profissional dentro do condomínio. Entendo também assim, doutor Miguel Zain, até porque também corroboro com a sua colocação, no caso das assembleias, a assessoria jurídica eu também entendo imprescindível para uma assembleia de sucesso, ou para que a assembleia transcorra o mais pacífico possível, né, porque nós sabemos que a assembleia é um momento nervoso de todo condomínio, parece que os moradores eles querem tirar todas as suas diferenças naquele momento. Então, se trabalhar, né, antecipadamente, como o senhor mesmo colocou, assessorando juridicamente aquele conselho, o síndico, já traçando, né, o que pode, o que não pode, como não deve conduzir, o que não pode deixar acontecer, por exemplo, como alterações, né, e se houver alterações, como proceder. O advogado nem precisa estar na assembleia, mas essa prévia desse assessoramento, eu entendo que 100% a assembleia irá transcorrer com grande tranquilidade, né? Eu tive um exemplo aqui no Rio de Janeiro de um prédio muito, muito complicado, inclusive depois de destituição da síndica, mas com os colegas, os companheiros, conselho e não conselho, criando aquele tumulto no condomínio, e o condomínio hoje, 40 minutos, faz uma ordinária, né? Coisa que varria a madrugada dentro, como eu acho que também você deve ter esse exemplo aí em Mato Grosso, né? Aliás, todos nós temos um exemplo desse, de trazer polícia para a assembleia, né, enquanto até moradores, não estou dizendo nem profissionais. Então, a assessoria realmente jurídica é totalmente relevante, ao meu entender. Também corroboro com as suas colocações, aliás, brilhantes colocações, como sempre, de que há necessidade de ter, sim. Aí o condomínio, por que o condomínio muitas vezes não tem essa assessoria jurídica? Porque acha que é caro, mas não tem que pensar no preço, tem que pensar no valor, no que aquilo está economizando. E a assessoria jurídica, com certeza, vai evitar grandes transtornos e até prevenções de outras demandas aí no próprio condomínio, né? Então, só para pontuar, que eu também corroboro, e também corroboro com o quórum. O quórum também do regimento, 50% mais um dos presentes. Não precisa dos 2/3 da convenção, né? Porque sim, até o regimento interno vai tratar do dia a dia, dos hábitos dos moradores. E a convenção não, a convenção como se fosse uma regência de lei, né? Obviamente obedecendo às nossas leis pétreas, né? Constituição, Código Civil, Lei de Condomínio, obviamente nessas sequências. Não pode também infringir essas leis majoritárias, obviamente.